Ônus da prova à luz da reforma trabalhista. José Afonso da Legrave Neto. 1. Direito fundamental de prova. Quando se fala em produção de prova em juízo, está se referindo à formação do convencimento por parte do juiz acerca da existência de fatos relevantes do processo. Não por acaso que o art. 369 do novo CPC assegura às partes o direito de provar a verdade dos fatos em que se funda a pretensão, pedido ou defesa, objetivando influir eficazmente na convicção do juiz. Com efeito, o destinatário direto e principal da prova é sempre o julgador. Todavia, as partes também são destinatárias da prova, e assim não apenas quando visam a resultados futuros, v.g. procedimento judicial prévio ou cautelar, mas como interessadas no reconhecimento jurisprudencial de seus direitos. Pode-se dizer que até mesmo a sociedade é destinatária indireta da prova que levará ao deferimento da sua pretensão material. Não por acaso que o Fórum Permanente de Processualistas Civis FPPC de Salvador editou o enunciado número 50, assim. Os destinatários da prova são aqueles que poderão fazer uso, sejam juízes, partes ou demais interessados, não sendo a única função influir eficazmente na convicção do juiz. O tema ganha relevo em tempos de aplicação da nova teoria dos precedentes, introduzida pelo CPC/15, onde a ratio decidendi integrará um catálogo disponível para ser utilizado em casos análogos. A propósito do novo paradigma que busca a unidade do direito por intermédio da atribuição de força à jurisprudência uniforme das Cortes de Justiça, TRF, TJ e TRT, e dos precedentes das Cortes Supremas, STF, STJ e TST, cabe observar que novo CPC continua a adotar técnicas repressivas para atingir a unidade do direito, a exemplo do recurso extraordinário, recurso de revista, embargos de divergência para SDI, e uniformizar a sua aplicação, a exemplo do recurso ordinário, agravo de instrumento e agravo interno. A novidade introduzida pelo CPC/15 reside justamente em aliar a tradicional técnica repressiva com o alargamento da função das Cortes Supremas e das Cortes de Justiça. Daniel Mitidiero observa o novo viés adotado. Nada obstante, o que sobressai da sua leitura é o dever de as Cortes Supremas outorgarem unidade ao direito a fim de que a ordem jurídica passe a ser segura e capaz de prover liberdade e igualdade de todos perante o direito, art. 926, sendo instrumento para tanto o precedente, art. 927. Avulta da sua leitura ainda o dever de as Cortes de Justiça uniformizarem a interpretação de questões relevantes, art. 947, e repetidas, arts. 976 a 987, sendo instrumento para tanto a jurisprudência. Em ambos os casos, precedente e jurisprudência poderão ser objeto de súmulas, art. 926, primeiro e segundo. Além disso, manteve e ampliou os poderes do relator para estimular a adesão aos precedentes e à jurisprudência, art. 932, ponto. Considerando ser o êxito da produção da prova que levará ao reconhecimento da pretensão, a sua importância salta aos olhos. Por tais razões, a prova constitui ao mesmo tempo um direito e uma garantia fundamental decorrente do devido processo legal, do process of law, o qual assegura o contraditório e a ampla defesa, art. 5º, liv. e lv, da CF. Com efeito,
a produção da prova independe de requerimento das partes na petição inicial ou contestação. Ao juiz caberá propiciar não só a ciência da prova, mas a manifestação efetiva do ex-adverso, sob pena de nulidade processual. A prova é sempre das alegações dos fatos e não da norma legal, até porque o direito cabe ao juiz conhecer, eura novit curia. Com base no regramento processual e na melhor doutrina sobre o tema, é possível apontar 3 classes, cumulativas, de fatos sujeitos à prova judicial. Fatos controvertidos, aqueles afirmados por uma parte e contestados especificamente pela outra, dentro da chamada litis contestatio, arts 341 e 374 do CPC/15. Fatos relevantes ao deslinde dos pedidos, prescindindo de prova os fatos notórios, art 374 do CPC/15. Fatos determinados, aqueles identificados no tempo e no espaço, não se concebendo prova sobre fatos genéricos, vez que nem mesmo o pedido poderá ser indeterminado, art. 324 do CPC. O sistema processual pátrio, em matéria de prova, adota o princípio do convencimento motivado nos autos, também chamado de princípio da persuasão racional. Assim, ao magistrado cabe formar o seu convencimento com esteio nos elementos que constam dos autos, cabendo invocar aqui a paremia quod non est in actis nos est in mundo, o que não consta nos autos não consta no mundo. A aludida premissa restou acolhida pelo Código de Processo Civil anterior, art. 131 do CPC/73, e também no atual. Art. 371 do CPC/15, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Conforme se demonstrará a seguir, houve sutil alteração acerca da redução da amplitude do convencimento do julgador na apreciação da prova, a partir do novo Código de Processo Civil, Lei 13.105/15. 2. Redução do poder de convencimento do julgador no CPC/15. O sistema processual pátrio, em matéria de prova, adotava o princípio do livre convencimento motivado nos autos. Assim, com spec no art. 131 do CPC/73, ao magistrado caberia formar o seu convencimento, de forma livre e pessoal, mas desde que com fundamento nos elementos dos autos. Com o advento do novo CPC, a redação sofreu alteração, eliminando-se a expressão livremente, apreciará livremente a prova. Para boa parte dos juízes e da doutrina, nada restou alterado, vez que o livre convencimento motivado permanece, conforme atestam as regras dos arts. 371 e 372 do CPC/2015, no sentido de que o juiz apreciará a prova atribuindo-lhe o valor que entender adequado. Ora, isso não é livremente, questiona Fernando Gajardoni. Em sentido oposto, outro segmento doutrinário, o qual filiamos, sustenta que ao se retirar do ordenamento processual a expressão o juiz apreciará livremente a prova reduziu-se a amplitude do poder de convencimento do julgador. A propósito, Delfino e Lopes, apoiados na doutrina de Lênio Streck, observam com acerto. A verdade é que o princípio do livre convencimento motivado não se sustenta em um sistema normativo como o novo CPC, que aposta suas fichas no contraditório como garantia de influência e não surpresa e, por isso,
alimenta esforços para se ajustar ao paradigma da intersubjetividade, em que o processo é encarado como um locus normativamente condutor de uma comunidade de trabalho na qual todos os sujeitos processuais atuam em viés interdependente e auxiliar, com responsabilidade na construção e efetivação dos provimentos judiciais. O que se quer do juiz não é que se torne simples estátua na proa do navio, ou um robô, em recuo ao liberalismo processual, mas sim que assuma definitivamente sua responsabilidade política. Suas pré-compreensões, seu pensar individual ou sua consciência não interessam aos jurisdicionados. Pertencem a ele e interessam a si próprio e àqueles com quem convive ou que com ele pretendam coexistir. A jurisdição tem por escopo resolver conflitos conforme o direito, a surgir da interpretação das leis, dos princípios constitucionais, dos regulamentos e dos precedentes com DNA constitucional. De nossa parte, cabe registrar que o problema está em distinguir duas expressões sutis, porém diversas. Uma coisa era a previsão legal para o juiz apreciar livremente a prova, art. 131 do CPC/73. Até aqui havia liberdade para decisões exageradamente subjetivas, como esta prolatada pelo STJ. Não me importa o que pensam os doutrinadores. Enquanto for ministro do Superior Tribunal de Justiça, assumo a autoridade da minha jurisdição. O pensamento daqueles que não são ministros deste tribunal importa como orientação. A eles, porém, não me submeto. Interessa conhecer a doutrina de Barbosa Moreira ou Atos Carneiro. Decido, porém, conforme minha consciência. Precisamos estabelecer nossa autonomia intelectual, para que este tribunal seja respeitado. É preciso consolidar o entendimento de que os senhores ministros Francisco Peçanha Martins e Humberto Gomes de Barros decidem assim, porque pensam assim, Humberto Barros do STJ. Situação diversa decorre da nova previsão que retirou a expressão livremente, reduzindo-se assim o amplo poder discricionário do julgador na valoração da prova. Doravante, o juiz deverá apreciar as provas constantes dos autos e, ao atribuir maior valor a uma em detrimento de outra, fundamentar sua posição com a conjugação de todos os elementos dos autos. Terceiro do art. 489 do CPC. Mencione-se exemplo recorrente do juiz que considera a prova testemunhal do reclamante em detrimento daquela produzida pelo reclamado, ou vice-versa. Neste caso, o julgador deverá fundamentar seu convencimento, mas não de forma livre ou por exclusiva convicção pessoal. Caberá, pois, apontar as eventuais fragilidades e contradições da prova que rejeitou em confronto com os demais elementos que prevaleceram em sua convicção pessoal. Vale dizer, não se admite mais a valoração feita por simples subjetivismo do juiz, solipsismo, cabendo aqui a lembrança da célebre expressão de Bentham: a arte do processo não é essencialmente outra coisa senão a arte de administrar as provas. Além da já mencionada máxima quod non est in actis non est in mundo, é preciso invocar o princípio do dispositivo, o qual impõe à parte interessada o ônus de provar os fatos alegados. Com efeito, ao autor caberá demonstrar os fatos constitutivos e, ao réu, os impeditivos, modificativos e extintivos do direito em disputa, art. 818 da CLT combinado com o art. 373 do CPC. 3. Distribuição estática e dinâmica do ônus da prova.
No terreno das provas produzidas em juízo, há uma aparente contradição, antinomia, entre a garantia de imparcialidade do julgador e o princípio de proteção ao empregado. Não se negue que o processo é um instrumento de atuação do direito material. Logo, sendo a pretensão de natureza trabalhista, não há como negar que nela se encontra arraigada a tutela do trabalhador demandante. Por outro lado, ambas as partes têm direito ao chamado juiz natural, art. 5º, SVI, o qual pressupõe a imparcialidade do julgador. Com efeito, pode-se concluir que a proteção ao empregado se espraia no campo processual, tendo como limite a imparcialidade do magistrado. Vale dizer, o juiz não poderá ser tendencioso, mas apenas tuitivo no limite da estrita aplicação da lei material e seus princípios. O tratamento formal dispensado pelo magistrado às partes deve ser igualitário, art. 139, e, do CPC, exceto nas situações em que o próprio legislador conferiu tutela ao demandante hipossuficiente, como, por exemplo, nas presunções, súmula número 212 do TST, ou na inversão do ônus da prova, art. 373, primeiro, do CPC e súmula número 338 do TST. Sobre este tema, impende transcrever a atenta advertência de Estevão Malete, que denuncia o anacronismo da concepção de neutralidade do julgador e da noção de igualdade meramente formal que vulnera o pronunciamento jurisdicional efetivo. A ideia de dever o processo permanecer neutro, indiferente à condição peculiar dos litigantes, não se sustenta e contrasta com o reconhecimento, hoje pacífico, da insuficiência da igualdade meramente formal para um pronunciamento jurisdicional efetivo e pacificador com justiça. Todavia, ao revés, a legislação processual do trabalho brasileira acha-se ainda presa a tal concepção. Disso resulta o agravamento, no plano processual, das desigualdades já existentes no plano material, com sensível discriminação do litigante dotado de menor capacidade econômica. Há que se reformular tanto o pensamento quanto a estrutura do processo do trabalho, de modo a combater essa discriminação, indesejável sob qualquer prisma que se queira adotar. Trata-se, no fundo, não de mera faculdade, mas de autêntico dever imposto ao legislador, como resulta do já citado art. 3º, terceira, da Constituição Federal. Na mesma toada crítica, no sentido de conciliar os princípios da imparcialidade do juiz e da proteção axiológica do demandante, Júlio César Weber assevera com precisão: a imparcialidade que se exige do juiz é objetiva, CPC/73, art. 134 e 135, CLT, art. 801, e não subjetiva, podendo ser resumida na ausência de interesse particular na causa. Imparcialidade não significa indiferença axiológica, e juiz imparcial não é sinônimo de juiz insensível ou inerte, mas, sim, de juiz que dirige o processo sem interesse pessoal. É juiz comprometido com os ideais de justiça, juiz que não se deixa influenciar por fatores estranhos aos seus conhecimentos jurídicos, e dá ao caso o desfecho que corresponde ao que é justo. Com efeito, ao fixar o onus probandi, o magistrado deve ater-se à regra de distribuição prevista na nova redação do art. 818 da CLT, inspirada no art. 373 do CPC, sendo do autor o encargo dos fatos constitutivos e, do réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Ao perpassar essa regra distributiva,
caberá delimitar os já mencionados fatos que não dependem de prova, arts. 341 e 374 do CPC, e o cabimento do princípio da aptidão da prova. Segundo Manuel Antônio Teixeira Filho, pelo princípio da aptidão para a prova, competirá ao julgador verificar, em concreto, quem estava apto a produzir a prova, segundo os meios e condições de que realmente dispunha, pouco importando que se trate de prova positiva ou negativa ou de que o interesse fosse desta ou daquela parte. No processo trabalhista, em se tratando de produção de prova documental, como, por exemplo, a de comprovar o fornecimento de equipamento de proteção individual, geralmente a aptidão é do empregador, que tem o dever de guardar a documentação da empresa, nos termos da legislação vigente, em especial as NRS do MET, normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. EP. Ônus da prova. Cabe à empresa demonstrar não só o fornecimento do equipamento de proteção individual, mas também que sua efetiva utilização ocorreu com a eficiência desejada, ou seja, eliminou o agente de risco ou reduziu seus efeitos a patamares inofensivos. Nesse sentido, a súmula número 289 do TST, TRT 5R, Record 00025160.2013.05.05.0531, primeira turma, REL. Desembargador Edilton Meireles de Oliveira Santos, desde 27 de janeiro de 2016. Diante desses referidos princípios, aptidão da prova e tutela ao demandante hipossuficiente, e surge importante segmento da jurisprudência que pugna, com acerto, pela inversão do ônus da prova no campo das ações de indenização por acidente do trabalho. Doença ocupacional. Ônus da prova da culpa. Atribuição ao empregador. Impossível atribuir-se ao reclamante o ônus da prova referente à culpabilidade do empregador. Não dispõe o trabalhador da aptidão necessária para produzir a prova nesse sentido, pois é o empregador que dispõe dos meios necessários para demonstrar que não contribuiu para a nocividade do ambiente laboral. Tratando-se de doença profissional, é o empregador o único habilitado para demonstrar que todas as medidas de segurança implementadas foram suficientes e adequadas para neutralizar os riscos ambientais respectivos, TRT 13ª R, RO 013061320.2015.5.13.0027, segunda turma, REL. Desembargador Volneide Macedo Cordeiro, desde 4 de novembro de 2016, P12. Não se ignora, pois, o princípio do dispositivo que atribui à parte interessada o ônus de provar os fatos alegados, art. 818 da CLT combinado com o art. 373 do CPC/15. Em que pese a força desses argumentos, que consagraram a teoria da distribuição estática do ônus da prova, a moderna concepção de processo atribui poderes mais amplos ao julgador, art. 139, quarta e sexta, do CPC, mormente para prestigiar a efetividade dos direitos em disputa. Com efeito, a distribuição do ônus probandi deixa de ser rígida e generalizada para se tornar dinâmica, com a possibilidade de inversão do critério legal diante de causas peculiares ou presunções legais, consoante dispõe expressamente a nova redação conferida ao art. 818 da CLT, em face da Lei 13.467/17. Art. 818.
O ônus da prova incumbe e ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Segunda ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Primeiro, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste artigo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Segundo, a decisão referida no primeiro deste artigo deverá ser proferida antes da abertura da instrução e, a requerimento da parte, implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido. Terceiro, a decisão referida no primeiro deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. NR 4. Critérios e momento da inversão do onus probandi. Pode-se dizer que há dois critérios para a inversão do ônus da prova: a, casuístico, de acordo com a maior facilidade ou dificuldade da prova, conforme a peculiaridade da causa; b, decorrente da lei ou das presunções legais. Em ambos os casos, leva-se em conta a equidade e a paridade de armas das partes. Contudo, a inversão do ônus estático não pode caracterizar imposição de prova diabólica, situação em que a desincumbência do encargo seja impossível ou excessivamente difícil à parte, art. 818, terceiro. Por inversão decorrente de aplicação da lei, mencione-se a determinação da juntada dos recibos pelo empregador, conforme dispõe o art. 464 da CLT, e o já mencionado princípio da aptidão da prova. Por presunção de lei, cite-se o exemplo da súmula 338 do TST, que atribui o ônus ao empregador com mais de 10 empregados da prova da jornada, implicando presunção juris tantum de veracidade do horário de trabalho da inicial, no caso de injustificada inércia ou de demonstração por horários uniformes. Outro caso de inversão por presunção ocorre em relação ao despedimento. Nos termos da súmula número 212 do TST, o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Neste sentido é a jurisprudência. Ruptura contratual. Ônus da prova. Princípio da continuidade da relação de emprego. Ocorre que, diante do princípio da continuidade da relação de emprego, incumbe à empresa o ônus de demonstrar que o término do contrato de trabalho se deu por vontade do trabalhador. Isso porque existe presunção relativa de que o empregado deseja continuar trabalhando, posto que esse é o meio de prover o seu próprio sustento e o da família. Como bem pontuou a sentença, no entanto, não há nos autos nenhuma prova nesse sentido. TRT 7R, RO 00007064.015.6014.5.07.0027, terceira turma, REL. Desembargador Plauto Carneiro Porto, desde 3 de outubro de 2016, p. 235. Registre-se ainda que o juiz do trabalho deve ter prontidão para inverter o ônus da prova no caso de verossimilhança da alegação do trabalhador, vez que este demandante é,
ao mesmo tempo, hipossuficiente, do ponto de vista econômico, e vulnerável, do ponto de vista contratual. Trata-se, pois, do mesmo silogismo aplicado aos demandantes consumidores, ex-vido art. 6º, 8ª, do CDC, Lei 8.078/90. Nessa linha dialética, assevera Júlio Weber, não é lícito ao juiz dizer que há verossimilhança ou que reconhece a hipossuficiência, mas que, mesmo assim, não irá inverter o ônus da prova. Pela redação do art. 373, primeiro, do CPC, e agora pelo primeiro do art. 818 da CLT, a decisão de inversão do ônus probandi há que ser fundamentada. Resta saber em que momento isso deverá ocorrer no processo do trabalho. Para tanto, importa distinguir o direito de produzir a prova com o chamado ônus da prova. O primeiro constitui direito fundamental das partes, enquanto que o ônus probandi é o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo. Observa-se que ônus é diferente de dever, vez que este, o dever, ao contrário do ônus, há de ser cumprido, sob pena de sanção jurídica. Enquanto o dever vincula e obriga, a tentativa de desincumbência do ônus é mera faculdade da parte na busca da satisfação de um interesse. O ônus da prova é do tipo imperfeito, ao contrário do ônus de recorrer de uma sentença, vez que o encargo que lhe é inerente pode ser desincumbido por atos praticados pelo ex-adverso. Sendo mais preciso, o autor pode se desincumbir do ônus de provar o fato constitutivo que lhe incumbia por meio da prova produzida pelo próprio réu. Da mesma forma, o réu, em relação a um fato extintivo, pode se beneficiar da prova produzida pelo autor. A isso se denomina ônus do tipo imperfeito. Ao juiz caberá apreciar a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, consoante redação expressa do art. 371 do CPC. Feitas essas distinções, cabe identificar qual o momento em que o juiz deverá fixar o encargo probatório de cada parte. Não se negue que a teoria do ônus da prova consiste, a rigor, em normas de julgamento, as quais serão aplicadas no caso de ausência de produção de provas. Com efeito, o julgador irá formar o seu convencimento de acordo com as provas constantes dos autos, art. 371 do CPC, independente de quem as produziu. Registre-se que no antigo direito romano, o julgador poderia se eximir de julgar o caso que não estivesse claro o suficiente. Daí a expressão non licet, do latim, non licere, que não está claro. O sistema positivo brasileiro veda a arguição do juízo non licet, prevalecendo o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, art. 5º, XXXV. Com efeito, caso ninguém tenha produzido prova nos autos, o prejuízo recairá à parte que detinha o respectivo encargo probatório, em face da aplicação das regras de distribuição do ônus. Diante disso, é comum dizer que a teoria do ônus da prova é antes a teoria das consequências da prova frustrada. Não obstante esta ilação, a fixação do ônus da prova, e a possibilidade de sua inversão, constitui regra de procedimento do juiz. Conforme dispõe o art. 357 do CPC, o juiz deve, em decisão de saneamento e de organização do processo, definir a distribuição do ônus da prova, inciso 3º, e delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito, inciso 4º.
O terceiro do mesmo art. 357 do CPC completa dizendo que se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. Ora, no processo trabalho não existe a figura da decisão de saneamento com a mesma formalidade do processo civil. Contudo, aquela conversa entre o juiz e as partes, na verdade com os advogados das partes, antes do início da audiência de instrução, não deixa de ser um ato de saneamento do processo. Com efeito, será neste momento de interlocução que o juiz decidirá, com sucinta fundamentação, acerca da inversão, ou não, do ônus estático da prova, exvidos arts. 373 e 357, terceiro, ambos do CPC. Neste sentido se inspirou o legislador da reforma trabalhista, Lei 13.467/17, para introduzir nova regra na CLT. Art. 818, segundo, a decisão referida no primeiro deste artigo deverá ser proferida antes da abertura da instrução e, a requerimento da parte, implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido. Como se vê, a novidade reside na possibilidade de adiamento da audiência nos casos em que o juiz delibere pela inversão do ônus da prova. Cabe sublinhar que aludido adiamento só deverá ocorrer se houver requerimento da parte interessada. Ainda assim, caberá ao julgador, dentro de seu poder discricionário, decidir se há justificativa plausível para tanto, hipótese em que o súbito anúncio da inversão vulnere a garantia da ampla defesa. Caso se perceba que o requerimento da parte tem apenas o escopo de protelar o feito, ao magistrado caberá indeferir o requerimento em prestígio ao princípio da duração razoável do processo, art. 5º. Os VI, da CEF. Não se ouve de atual feição da teoria geral do processo, introduzida pelo novo CPC, Lei 13.105/15, que prestigia o maior debate democrático na arena processual, impondo ao juiz a observância dos valores e das normas fundamentais da Constituição Federal, art. 1º do CPC, do contraditório amplo, art. 10 do CPC e art. 5º, LV, da CEF, da colaboração e cooperação dos sujeitos do processo, art. 6º do CPC, incluindo-se os órgãos judicantes nacionais, art. 67 do CPC, e internacionais, art. 26 do CPC. Da possibilidade de chamar para o debate outros entes na qualidade de amicus curiae, art. 138 do CPC, além de proibir qualquer decisão surpresa, art. 9 do CPC. Com base nesses critérios objetivos e praxis, o julgador deverá inverter o ônus da prova sempre que tal procedimento for necessário para atender ao escopo da efetividade do processo e dos direitos fundamentais do demandante vulnerável. A propósito, Otávio Constantino apresenta escorreita senda a ser trilhada pelo magistrado. A nosso ver, a fixação do ônus da prova deve percorrer o seguinte caminho. Primeiramente, analisam-se as hipóteses do CPC, que trata dos fatos que não dependem de prova, em especial no que se refere às presunções. Se os fatos não dependem de prova, a questão é encerrada antes mesmo de se cogitar o ônus da prova. Na sequência, verificam-se as questões ligadas ao princípio da aptidão para a prova, o qual estabelece que a prova deverá ser produzida pela parte que se encontra em melhores, ou exclusivas,
condições para produzi-la, podendo se manifestar de duas diferentes formas. A. Pela exibição de documentos e coisas, hipótese em que o empregado poderá se desincumbir de seus fatos constitutivos por meio da prova que se encontra em poder do empregador, enquadrando-se neste conceito a pré-constituição da prova. B. Pela inversão do ônus da prova propriamente dito, ocasião na qual o empregador réu será compelido a produzir prova que ainda não exista. O processo do trabalho é terreno fértil a este norte de efetividade, seja porque os direitos trabalhistas se enquadram como direitos sociais e fundamentais, seja pela liberdade que o legislador conferiu ao magistrado, ao editar o art. 765 da CLT. Art. 765. Os juízos e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Sobre o tema, assinale a atenta observação de Mauro Schiavi. Com efeito, há muito o juiz deixou de ser um convidado de pedra na relação jurídica processual. Na moderna teoria geral do processo, ao juiz cabe zelar pela dignidade do processo, pela busca da verdade real e por uma ordem jurídica justa. Isso não significa dizer que o juiz está desconsiderando o princípio do dispositivo, ou as regras do ônus da prova previstas nos artigos da CLT e do CPC, ou ao princípio de igualdade de tratamento às partes, deveras, está apenas garantindo a dignidade da justiça, da aplicação justa e equânime da lei e uma ordem jurídica justa. O entendimento acima ganha corpo no direito processual do trabalho, que tem o princípio do inquisitivo no que tange à iniciativa probatória do juiz, art. 765 da CLT. Observar-se que o TST está sensível a essa tendência reforçada pelo CPC de 2015. Inversão do ônus da prova. Presunção de veracidade da jornada declinada na inicial. Súmula 338 do TST. LV. De todo modo, constata-se que o TRT de origem não violou o preceito normativo invocado pela agravante, artigo 818 da CLT, não apenas porque lhe deu a devida e escorreita aplicação jurídica, sob o prisma do ônus subjetivo da prova, mas, sobretudo, por ter se valido precipuamente do princípio da persuasão racional do juiz, o qual se caracteriza pela liberdade conferida ao magistrado para valorar o conteúdo probatório carreado aos autos, em observância ao artigo 371 do CPC/2015 e sempre nos limites das provas produzidas, valendo salientar que a declaração de inidoneidade dos cartões não se deveu exclusivamente ao fato de eles estarem desordenados, mas por muitos serem ilegíveis ou conterem marcação britânica, TST, AIRR 00007017.2015.5.21.0007, quinta turma, Prel. Min. Antônio Barros Levenhagen, 10-11 de novembro de 2016, p. 1433. A amplitude do poder probatório do magistrado trabalhista ganha relevo quando se está diante de uma ação indenizatória decorrente de acidente, doença, assédio ou qualquer ofensa a um direito de personalidade. É que nessas demandas estão em jogo dois elementos cardeais, um de ordem material, qual seja a efetividade dos direitos fundamentais, art. 5º, x, da CF, outro de ordem processual, qual seja a previsão de arbitramento por parte do julgador, art. 509, e,
do CPC. 5. Ônus da prova na responsabilidade contratual. Em se tratando de danos oriundos da responsabilidade civil contratual, o ônus probandi varia conforme o tipo de inexecução. Assim, quando for incidente sobre obrigação de resultado, haverá presunção de culpa do agente, dispensando a prova por parte da vítima. Quando o dano decorrer da inexecução de uma obrigação de meio, a vítima terá, a rigor, de comprovar o ato culposo do agente. Ocorre que há certas obrigações patronais de meio que estão catalogadas na lei, a exemplo do art. 157, incisos e a terceira, da CLT. Cabe às empresas e cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Segunda, instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais. Terceira, adotar as medidas que se tornem exigíveis, em virtude das disposições deste capítulo, determinando as obras e reparos que, em qualquer local de trabalho, se façam necessárias. Com efeito, eventual acidente do trabalho decorrente do não cumprimento de normas de segurança e prevenção caracterizará a inexecução de obrigação legal e contratual. O ônus da prova será invertido nessas situações, seja pela aplicação do princípio da aptidão para a prova, seja porque a obrigação estava revestida de força legal, seja porque a inexecução contratual importa a presunção de culpa do agente. Nos termos do art. 389 do CC/02, na responsabilidade contratual, para obter reparação por perdas e danos, o contratante não precisa demonstrar a culpa do inadimplente, bastando a prova de descumprimento do contrato. Dessa forma, nos acidentes de trabalho, cabe ao empregador provar que cumpriu seu dever contratual de preservação da integridade física do empregado, respeitando as normas de segurança e medicina do trabalho. Em outras palavras, fica estabelecida a presunção relativa de culpa do empregador, STJ, RSP número 1.067.738, relatora para o acórdão, MIN. Nancy Andrighi, DJU 25 de junho de 2009. Nesse sentido é a correta a ilação de Raimundo Simão de Melo. O empregador, no caso de acidente decorrente de condição insegura, deverá, para se isentar da condenação, comprovar que cumpriu as obrigações contratuais no que diz respeito às normas de segurança e medicina do trabalho, pois na responsabilidade contratual, que é o caso, a culpa é presumida, porque há um dever positivo de adimplemento do objeto do contrato. Como se vê, em se tratando de obrigações legais de segurança do trabalho, ainda que enquadradas como obrigações de meio, o ônus da prova será invertido, recaindo ele sobre o empregador. Ao empregado, vítima do sinistro, caberá apontar os descumprimentos legais, além de requerer que o empregador seja intimado a demonstrar em juízo o seu cumprimento. Vale dizer, ao empregado cabe requerer a juntada de documentos relativos a EPIs, equipamentos de proteção individual, previstos na NR 6. PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, previsto na NR 9. PCSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, NR 7. Todos os requerimentos deverão ser deferidos sob as cominações do art. 400 do CPC. O empregador, para elidir sua responsabilidade, deverá comprovar que observou o seu dever geral de cautela e que cumpriu integralmente as normas de saúde e segurança. Doença ocupacional.
A empresa não trouxe aos autos o PPRA e o PCSO, tampouco o termo de entrega e fiscalização dos EPs, o que denota violação ao seu dever geral de cautela, por omissão do dever de vigilância, proteção à saúde e à integridade física dos trabalhadores, imposto pelo art. 7º, XXII, da CF/88 e art. 157 da CLT. Presentes o dano, patologia diagnosticada, o nexo de concausalidade, conclusão da perícia, e a culpa, negligência, do empregador, resta configurada sua responsabilidade pela doença ocupacional, TRT 11ª R, RO 000175.2015.5.11.0001, terceira turma, REL. Desembargador José Dantas de Góes, dotão 17 de outubro de 2016, P 513. José Cairo Júnior corrobora essa inferência ao asseverar que o empregador, para se eximir da responsabilidade, deverá provar que adotou todas as medidas preventivas estabelecidas pela norma protetiva laboral ou que o evento danoso foi decorrente de culpa exclusiva da vítima. Em igual sentido caminha a atenta jurisprudência do STJ acerca do tema. Em princípio, cuidando-se de acidente de trabalho, basta ao empregado a prova do nexo causal entre o exercício da atividade laboral e o evento danoso, cabendo ao empregador, em contrapartida, demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, qual seja, a inexistência de culpa integral sua ou a existência de culpa concorrente da vítima, esta também admitida pela turma como circunstância eventualmente atenuadora da responsabilidade civil, STJ, 4ª T, RESP número 621.825/. MG, Aldir Passarinho Júnior, DJ 12 de dezembro de 2005. Da mesma forma, a jurisprudência trabalhista vem observando a escorreita distribuição do ônus da prova nas ações indenizatórias. Acidente de trabalho. Inversão do ônus da prova contra a empresa. Nos acidentes de trabalho, cabe ao empregador comprovar o cumprimento do dever contratual de preservação da integridade física do empregado, respeitando as normas de segurança e medicina do trabalho, estabelecendo-se a presunção relativa de culpa da empresa, precedente STJ, RESP 1.067.378 GO. Tratando-se de acidente ocorrido com o trabalhador em atividade de risco, inverte-se o ônus da prova contra a empregadora, a quem incumbe demonstrar de forma concreta a adoção de todas as medidas preventivas contra a ocorrência do acidente, pois nessa hipótese, e pela própria função do trabalhador, eletricista, a culpa empresarial é presumida, TRT 24ª R, RO 6970045.2049.5.24.0005, segunda turma, REL. Desembargador Francisco da C. Lima Filho, DEJUS 31 de agosto de 2010, P11. Por fim, registre-se que o chamado solidarismo constitucional, previsto nos arts. 3º, 3ª, e 170, 3ª, ambos da Constituição Federal, reforça o não alargamento dos casos de responsabilidade objetiva e culpa presumida, o que atrai a inversão do ônus da prova.